Boa noite, meninas. Boa noite a vocês, sejam bem-vindas. Boa noite. Eita, joia, Débora? Boa noite. Tudo bem? Boa E você? noite, graças a Deus, boa noite. Oi, Isabela, joia. Tudo bom, gente, graças a Deus, tudo tranquilo. Reta final, né, que nós estamos já. Então, graças a Vencemos. Deus. Não é? Que coisa boa, graças a Deus. É bom, né? Eu adoro o final de semestre. Eu acho que dá um gostinho gostoso, assim, de missão cumprida, né? Graças a Deus. Então, isso é muito bom, viu? Então, vamos adiante só para a gente poder realmente fechar com chave de ouro, tá bom? Então, olhem só, desejo aqui a vocês uma excelente boa noite, quarta-feira, véspera de feriado, né? Olha que maravilha, que coisa boa. E eu vou aqui, só para vocês terem uma noção, igual semana passada, a gente finalizou o nosso conteúdo. Falei com vocês que hoje eu ia passar a atividade, né? Vocês vão ver, vou dar exercício aqui para a gente ter oportunidade de fazer, vocês perguntarem, esclarecer dúvida. E vou também passar aquele material para a gente lá, do acompanhamento, né? Lá da plataforma Ovid, para a gente verificar justamente esse sistema reprodutor, né? Que é tão importante, tão bonito. Então, tem muita coisa bonita aqui para gente, tá? Mas antes, eu tenho feito isso com todas as minhas turmas. Eu sei que com vocês, logicamente, acaba sendo repetitivo, né? Eu sei disso. Serei aqui objetiva, mas eu acho que também é importante, até porque a gente deixa registrado na live, tem aluno que eventualmente faltou numa aula, não viu uma, né? Enfim, acompanha ali na live. Então, só queria vou ser objetiva aqui, porque, de uma maneira geral, as instruções, como eu falei com você segunda-feira, são as mesmas, né? O que tem a gente aqui de diferente em relação à data, tá? Hoje, inclusive, hoje já dei o retorno para vocês via e-mail de vários de vocês que tinham me mandado a oficial, né, da morfodigestório. Então, eu vi que depois que eu fechei, ainda estavam caindo outros e-mails. Então, quem eu não respondi hoje, amanhã eu dou retorno, tá? Porque o pessoal está fazendo e está me enviando, tá? Mas de qualquer forma, fiquem tranquilos e é só acompanhar que eu sempre dou o retorno para vocês de que eu recebi a atividade, tá? Eu sei que isso dá uma tranquilidade para vocês. Na disciplina de hoje, né? Eu disponibilizei tanto lá no AVA, quanto também encaminhei mais uma vez, né, Mariana? Aproveitando a sua boa vontade aí, da sua gentileza, para poder replicar, né, as mensagens ali para a turma. Professora, boa Oi, noite. boa noite. Essa é a outra Mariana. Para mim eu vejo aqui Mariana, mas Mariana, eu não sei o sobrenome, mas fica Mariana, tá bom? Você faz o seguinte, você representa a Mariana Isso. e recebe os votos de agradecimento, tá bom? Tá certo. Mesmo porque eu sei que se fosse com você, você faria também a Faria, mesma com gentileza. certeza. Tem certeza, tá bom? Então, Mariana, você recebe os méritos aí também, tá? Mas eu sempre, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Ser representante, vira e mexe, recebe uma mensagenzinha ali do professor para pedir para replicar para a turma, enfim, mas é importante porque é uma maneira de acesso a todo mundo, né? Eu fico mais tranquila na hora que eu encaminho para vocês para o WhatsApp, justamente por esse momento, porque a gente sabe, nem todo mundo às vezes tem acesso, enfim. Então, a gente tenta cercar de todas as formas para ninguém perder a oportunidade, né? Então, só destacando a vocês que o prazo máximo para o envio da disciplina de hoje é até o dia 17, né? Ou seja, daqui uma semana. Para todas vão ser assim, né? Se a gente observar, eu vou mandar atividade pela manhã e vocês vão ter até da outra semana para poder me encaminhar, tá? Mas é isso que o pessoal tem feito, já tem feito atividade, já tem me encaminhado, né? Isso é bom para vocês que não acumulam, eu acho que deve ser igual a gente comentou, né? Fim de semestre é gostoso,
mas a gente também sabe que é cheio de atividade, né? Cheio de, igual agora, as oficiais. Então, para a gente realmente finalizar, realmente ainda tem um percursozinho aí de atividades para fazer e para finalizar, se Deus quiser, com chave de ouro, tá bom? Então, são as mesmas observações, manuscrita, individual, a atividade está lá postado, como eu falei com vocês institucionalmente, na unidade 4, sessão 4, um tópico pós-aula. Então, quem porventura preferir ter esse acesso lá, tá lá postado também. Foi colocado via WhatsApp, né? O e-mail é o mesmo, do qual vocês já conhecem, enfim. E só peço a vocês atentarem em relação ao prazo, né? Para que realmente vocês possam cumprir direitinho esse prazo, que inclusive esse prazo foi dado até institucionalmente, né? Eles que falaram para a gente postar e dar uma semana de prazo para os alunos, então, para a gente obedecer tudo direitinho. E peço a vocês encarecidamente mais uma vez, para não deixar de informar que a atividade é oficial 2, seu nome completo, tá? Não fique confiando só no seu nome que aí eventualmente esteja no e-mail, não. Faz a gentileza, coloque o nome completo, o nome da disciplina, fisioterapia, primeiro período e fala que é o período da noite, tá? O turno da noite. E é isso, chamar a atenção de vocês que percebam ali se a atividade está legível, né? Porque na hora de fazer a foto, o que aconteceu muito em atividades passadas, que às vezes o lápis fica muito claro, né? Porque ainda vai tirar foto, nem sempre necessariamente fica muito legível, já perde às vezes ali em termos de qualidade de imagem. Então, verifiquem se o fazer a lápis vai te dar depois uma qualidade de foto adequada, tá bom? Não sou contra fazer a lápis, se tiver legível não tem problema nenhum, mas é só você ter aquele cuidado, que quando a gente começa, né, até mesmo para não ter problema, não ter perigo de perder a atividade, perder tempo e ter que repassar a caneta depois, né? Então, vejam direitinho, se tiver legível, não tem problema nenhum, tá? Mas se perceber que está claro demais, de repente fazer a caneta é um bom pedido e possa às vezes facilitar, tá bom? No mais é isso, atenção e zelo que eu sempre peço. Gente, e tem uma coisa, viu? Na hora que eu falo isso, eu fico até com peso na consciência, porque tem tanta atividade bem feita, tá? Mas é porque vocês também, vocês sabem que não necessariamente todo mundo faz, né, com o capricho às vezes necessário. Então, por isso que eu falo, mas todos aqueles que fazem com capricho, me perdoem, fica aqui também o meu elogio, que tem uns aqui que dá até vontade de falar assim, gente, que letra linda, né? Nossa, que desenho caprichado. Então, da mesma forma também que vale muito a pena reforçar isso, que tem muita atividade feita também com muito capricho, e que dá um prazer danado, né, de receber a atividade e, enfim, tá bom? Acho que também é importante a gente valorizar, porque tem muita coisa bem feita também, graças a Deus, tá? Bem, no mais, eu acho, né, me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao oficial. Falo com você, semana que vem, nesse horário, estarei aqui de plantão, né? Porque seria o dia, na verdade, da aplicação do Oficial 2. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação ao Oficial 2, possa ainda contar comigo semana que vem, na hora do plantão, tá? Só peço a vocês, por gentileza, que não deixem fazer de última hora, porque como o plantão é justamente no dia que finaliza a entrega, para não ter problema. Então, às vezes, assim, tá fazendo, teve dúvida, não tem problema nenhum, finaliza depois, mas deixa espaço, não deixa para fazer tudo na última hora, não, né? Porque também isso é importante para vocês não passarem aperto ali de última hora com a atividade, tá bom? No mais é isso, possam fazer e me enviar, e podem acompanhar ali por e-mail, né? Se eu recebi, eu sempre dou o retorno para vocês, tá? E aí, a gente finaliza, né? Olha que beleza, a gente finaliza mais uma, né? Mais uma disciplina, se Deus quiser, em relação a todo esse conteúdo, tá bom? Bem,
Agora, vou passar para vocês, como eu falei, eu vou dar aqui algumas atividades, que na verdade, gente, o que que eu penso, e por isso até que eu tenho feito muito isso com vocês, é que o fato ali da nossa oficial estar, né, sendo realizada online, então eu acho muito mais fácil dar atividade questões abertas, porque aí vocês realmente vão estudar, vão escrever, né? Porque se for só marcar, a gente sabe que nem todo mundo às vezes vai fazer com zelo, né? Realmente só fala que é letra A, que é letra B, marca, enfim, e fica por isso mesmo. E ao mesmo tempo, eu acho importante que vocês entrem em contato com questões fechadas, né? Porque quando a gente está aí fora, quando a gente faz uma prova, quando a gente está em concurso, né? Tem as questões discursivas, por isso, inclusive, as questões abertas, elas também são muito importantes, mas eu não fico confortável em não treiná-los também em relação a questões fechadas, né? Para a gente realmente completar isso. E essa maneira, eu acho que é uma maneira que a gente tem aqui de dar uma breve revisão da segunda etapa, né? Não deixa de ser, do conteúdo visto, e ao mesmo tempo, né, provocá-los, eu também gosto, porque é uma maneira que às vezes vocês respondam, né? Aqui online, muitas das vezes vocês ficam muito quietinhos, muito caladinhos, então também é uma maneira de ter a participação de vocês. E a gente consegue, né, aplicar questões fechadas, questões que possam, às vezes, tem umas. Sabe quando a gente aplica a prova e o aluno fala assim: ai, professor, isso daí foi pegadinha, né? É porque as questões fechadas, muitas vezes, tem umas que são muito claras, muito óbvias, mas tem umas que funcionam parecendo como uma pegadinha, né? E a gente vê isso nas provas de concurso. Então, por isso que eu acho muito importante a gente também aqui ter esse recurso, ter esse contato com a matéria, né? Inclusive, várias das perguntas que eu vou colocar aqui para vocês hoje, também obtive a partir desses tipos de questões, né? Eu acho que é bom, porque coloca um pouquinho de maldade no aluno, né? Porque na hora de fazer a prova lá fora, o que a gente quer é justamente, né, que vocês se saiam bem, que vocês consigam perceber, atentar, né, para pequenos detalhes, às vezes até mesmo a maneira de perguntar, tá bom? Então, nós vamos iniciar, como eu falei com vocês. Eu vou passar agora algumas perguntas sobre o sistema reprodutor, para depois a gente passar para a anatomia, tá certo? Fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para dar resposta, não precisa, ai, eu não sei, de repente eu vou falar errado, gente, não tem problema nenhum, né? Eu acho que eu já falei com vocês têm que pensar, tipo o meu menino, o Gabriel, eu acho que o Gabriel nunca foi tão participativo em aula. Eu fico aqui à tarde de butuca, né? Logicamente atento no que ele tá ali na hora da aula dele. Fico trabalhando, mas eu fico atenta. Deixa eu colocar só um minutinho. Aí, deixa eu te ver o mudo aqui, porque aí. Deixa eu ver aqui. Ó, eu ativei o mudo, viu? Só porque desse barulho externo, mas fiquem à vontade para participar. É só porque eu acho que estava com problema ali no áudio, tá? Para não atrapalhar. Então, vocês têm que fazer tipo o que o Gabriel faz. Não ter vergonha, não. Participa. Acertou, ótimo. Errou, não tem problema. Isso, a gente está aqui justamente para isso. Aí a gente explica, né? E eu acho que a melhor maneira são vocês participarem, tá bom? Bem, então vamos. Professor, Oi, diga, Matheus. Boa noite. boa noite. Aqui no caso dessas provas, a senhora pede para colocar as perguntas e respostas. Aí não precisa copiar o estudo de caso, não. Pode ir direto nas perguntas objetivas e colocar a resposta. Não é isso? Isso, Matheus. Na verdade, eu coloquei lá na prova a observação de que não é obrigatório copiar a pergunta, viu? Eu falei que não é obrigatório.
Justamente porque, como eu sei que na hora que eu montei essa prova, eu coloquei, né? Eu coloquei um texto explicativo. É como eu literalmente que se fosse, por exemplo, se eu te passar aqui questões discursivas, ou se você entrar em contato com questões discursivas aí externo, eles não vêm te perguntando o que é necrose. Eles falam e depois eles perguntam, né? Então, eu fiz justamente para vocês entrarem em contato com esse tipo de questão. Então, as perguntas, muitas das vezes, elas ficaram extensas, né? Eu tenho consciência disso. Então, eu até coloquei, porque eu imaginei que vocês fossem ter esse tipo de questionamento, que normalmente já tem. Mesmo que fossem perguntas bem objetivas, normalmente o povo já pergunta. Aí eu coloquei lá. Então, não é obrigatório, não, tá, Matheus? Eu até Entendi. falo que se você quiser, tiver oportunidade de fazer, colocar pergunta para você deixar arquivado para você de futuro, eu acho que é excelente, porque você acaba podendo aproveitar isso de estudo futuro. Mas não é obrigatório, porque a gente sabe, nem todo mundo às vezes tem tempo suficiente, são várias atividades, enfim. Então, não é obrigatório, não, tá, Matheus? Eu só te Entendi. peço realmente o que eu comentei aqui, fazer com calma, fazer com zelo, tá? Fazer, logicamente, cada um tem uma grafia, mas assim, veja se a sua letra está legível, né? Se dá para o outro lado conseguir ler direitinho. Então, fazer com carinho a atividade, fazer com zelo, tá? É o mais importante para mim, tá bom, Matheus? Entendi, obrigado. De nada, mas alguém tem alguma outra pergunta, gente? Que o pessoal foi entrando, tá? Então, é isso que para a gente é fundamental, tá bom? Fazer com capricho, bem feito, questões, né? Respostas adequadas, é isso que é o fundamental, tá? Realmente, eu sei, na hora que eu fiz, eu falei assim, gente, olha a pergunta, né? Tá grande, mas é importante, né? Para vocês irem, isso que eu falei aqui, é fundamental que vocês treinem, tá? Porque o que eu penso é justamente isso. Não só para vocês para hoje, não, né? A gente tem que imaginar que daqui a pouco vocês estão fazendo provas externas e eventualmente precisando, querendo. A gente quer tanto, quando a gente faz uma prova, a gente quer tanto passar, né? Então a gente tem que formar vocês nesse sentido também, tá? Bem, então, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas então a gente, se não tiver, a gente então vai prosseguir agora em termos com as questões, tá certo? Ou se alguém entrar também depois e quiser perguntar, fiquem à vontade. Então, olhem só. Questão 1. Olha, inclusive aqui, né, para vocês verem, também uma questão que eu peguei, justamente para vocês verem a importância, como que às vezes eles entram aqui em termos de, né, a pegar a nossa matéria e literalmente uma maneira diferenciada de perguntar, né? E com gráfico. Então, isso é uma coisa também importante. Eu vou utilizar muito dessas questões, não só para vocês responderem, mas assim, eu também vou explicar, tá? Porque é uma maneira da gente rever a matéria de uma maneira diferenciada, tá bom? Então, olhem só, se a gente observar aqui, primeira coisa, gráfico. Quando a questão tem gráfico, muitas das vezes as pessoas têm dificuldade porque tem que fazer a leitura do gráfico, né? Então, olhem só. Observe o gráfico relacionado ao ciclo menstrual humano, onde estão indicados o período da menstruação, aqui, né? Tá mostrando que o primeiro ao quinto dia houve a menstruação, a variação da concentração de hormônios, que são representados pelas curvas A, B, C e D. E uma das fases do ciclo referido, que aqui eu vou ser sincera, aqui, ó, tá, é para cá, né? É porque aqui no meu computador tem um quadrinho e eu não consigo enxergar uma parte aqui embaixo, mas enfim. E a fase E, que é a fase aqui de baixo. Bem, analise as correspondências estabelecidas nas proposições abaixo e assinale V se verdadeira ou F se falsa, tá? Então, olhem só, chama a atenção de vocês, tá? Vou aqui colocar
lembrá-los, né? A gente viu isso passado em relação aos hormônios, né? Os hormônios femininos. Então, só para a gente recordar, quando a gente analisa, quando a gente vê o ciclo menstrual, né? Só para a gente recordar, ciclo menstrual, ele possa ser variado, mas em média, quando a gente trabalha dentro de um estudo do ciclo ovariano, a gente coloca que ele obedece cerca de 28 dias, tá? E que por volta do 14º dia existe a ovulação, que é o período fértil feminino, tá? E aí, reparem vocês, nós temos aqui essas 4 curvas que são representativas de hormônios, tá? Eu vou apresentar e colocar aqui para vocês, porque eu sei que isso, né? Às vezes vocês lá em termos por enquanto, não sabe, não gravou ainda, mas olhem só, a curva A, reparem vocês, que ela tem menor quantidade desse hormônio, né? Durante a menstruação. Aí ele vai se elevando, tá? Reparem vocês que ele vai tendo essa elevação, mas que o pico maior, olha, tá? Vai ser posterior ao período da ovulação. Esse daqui é o hormônio FSH. O que é? É o hormônio folículo estimulante, tá? O que esse hormônio faz? Ele promove o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, ele justamente vai atuar porque ele agora vai estimular com que os folículos ovarianos se venham se desenvolver, né? Para que no próximo período menstrual a mulher tenha óvulo, né, maduro para ovular, tá bom? Então, o A é o FSH. Esse daqui, B, tá? Reparem vocês, o que acontece com esse hormônio? Ele realmente estava relativamente em pequena proporção, e aí, de repente, ele tem um pico, tá? Ele vai ter esse pico, e observem aqui também, né? Inclusive, o pico dele é bem mais abundante, né? Que o FSH, que é o folículo estimulante. Esse daqui é o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele também é um hormônio fundamental, porque ele estimula a ovulação, tá? O C aqui, olhem ele baixo sempre, né? Durante o período menstrual, se a gente perceber, ele sempre começa com menor quantidade hormonal. E aí ele tem um pico justamente um pouquinho antes, em relação à ovulação. Esse hormônio é o estrogênio. O que ele é importante? Ele é fundamental, ele colabora, ele é responsável, por exemplo, só para a gente ter uma noção, pela a formação do endométrio, né? Esse hormônio é aquele que vai fazer com que o endométrio, aquela parte, né, que está ali se preparando para receber o óvulo, esteja totalmente receptivo, né, à possibilidade da implantação do óvulo nesse útero. E esse, como eu falei, é o estrogênio. E D, essa linha vermelha, tá? Se vocês perceberem, ele vai ter um pico só posteriormente à ovulação, né? E esse pico dele isso é indicativo, justamente após a ovulação, ele é a progesterona. O que é a progesterona? Ele aumenta porque pressupõe-se que depois da ovulação, que a mulher possa ter sido fertilizada, a progesterona agora, ela literalmente vai colaborar também para a formação, para o preparo do útero, tá? Para uma possível gestação. Então, é um hormônio que também pressupõe-se a fertilização, né? Que tem ocorrido a fertilização. Então, só para a gente recordar, a gente tem aqui em A é o hormônio folículo estimulante, em B o hormônio luteinizante, o estrogênio e a progesterona, tá? E aí, vamos analisar as afirmativas. Olha só.
A variação da concentração do hormônio FSH, na verdade aqui, é porque aqui eu achei que eventualmente vocês poderiam ter dificuldade, tá? Mas ao mesmo tempo é bom que depois vocês estudam, observem esse tipo de questão, porque é um tipo de questão que cai, né, aí fora. Na verdade aqui, todas essas afirmativas, elas são verdadeiras. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês depois acompanharem e ver isso direitinho. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Espera, eu vou tirar, vou descartar, ok? Espera aí, tá? Vocês vão entender o que eu vou fazer. Porque é importante que ele esteja lá, mas aqui para vocês eu acho que também vai ser muito legal vocês acompanharem. Ó, deixa eu pôr aqui ele bonitinho, tá? Eu vou pôr ele pequenininho, porque ali eu já expliquei. Mas só para vocês verem, eu vou voltar com ele agora, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando o mesmo que eu. Isso, exatamente, vocês estão vendo. Então, olhem só, percebam vocês que aqui, é porque eu tirei, aí sai tudo que eu escrevi. Caneta, tá? Tudo é verdadeiro, como eu falei com vocês. Olha, por quê? A variação da concentração do hormônio FSH é mostrado pela curva A, correto? A variação do hormônio luteinizante é demonstrado pela curva B. Em C, nós temos o estrogênio. E em D, que é essa linha vermelha, é a progesterona, tá? Então, percebam vocês aqui, como que é importante, né? Na hora que a gente fala, quando a gente mostra para vocês, semana passada, inclusive, a maioria dos gráficos, na hora que a gente observa, a maioria deles são gráficos que separam os picos. Aparece o FSH e o LH, e o estrogênio e a progesterona em outro gráfico, né? Aqui, o que eles fizeram na questão? Colocaram tudo no gráfico só, tá? Então, importante a gente saber, a gente enxergar aquelas curvas que eu mostrei para vocês, a possibilidade, né, disso cair e a gente ter que identificar de qual curva, qual hormônio relaciona-se, tá? Então, aí você fala, Luciene, mas isso sim, pode cair, afinal de contas, tem a ver com a base, né, da formação do sistema reprodutor. A parte hormonal é muito importante, porque ele interfere muito no funcionamento corporal, né? Então, todo esse aspecto aqui, ele não só é importante, como ele realmente cai aí em questões aí futuras, tá? Bem, então esse daqui eu acabei nem perguntando vocês, mas eu acho que é bom para poder mostrá-los, né? Falar, explicar de uma maneira, né? De novo, a gente já falou isso semana passada, mas esse tipo de questão para poder contextualizar e vocês entrarem em contato com essa possibilidade, tá? Questão 2. Olhem só. Reparem, né? Até desses tipos de questões, percebam, vem o enunciado longo, né? Porque muitas das vezes nesses enunciados, igual as provas, né, que existem, final de curso e tudo, eles vêm com enunciados grandes e depois que vem fazendo a pergunta. Por isso que é importante vocês entrarem em contato. Olhem só. A maioria dos sistemas de órgãos do corpo funciona continuamente para manter o bem-estar do indivíduo. O sistema genital, contudo, parece ficar adormecido até a puberdade. Os órgãos sexuais primários, ou gônadas, são os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Em relação à reprodução humana, considere as seguintes afirmativas, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos analisar se elas são verdadeiras ou falsas. E depois isso. E depois a gente vai ver qual que é a questão ali. Por favor, eu vou deixar essa vocês responderem. Verifiquem aí, analisem cada uma dessas frases. Verifiquem se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Para depois a gente passar e vocês verem que resposta que seria, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem.
Já analisaram? Vamos ver aqui. Vamos ver o que vocês acham. Primeira frase. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos que se distribuem no interior dos testículos. Verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Verdadeiro. Isso. Certinho. Verdadeira. A vasectomia é um método contraceptivo que consiste em seccionar os túbulos seminíferos, impedindo a produção do líquido espermático. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso. É falso. Sabe por que é falso? Eu coloquei verdadeiro. Mas eu vou explicar, tá vendo como que é bom? Eu também achei que era verdadeiro. Porque não são os túbulos seminíferos. Na verdade, é o ducto deferente. Inclusive, tem uma questão lá na frente que eu lembro que eu coloquei uma imagem, porque vai falar de vasectomia também. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou mostrar a vocês. É isso. Olhem só essa imagem, tá? O que nós temos aqui? Nós temos o testículo, né? O epidídimo. Aqui toda a vascularização, né? Que chega. E esse daqui, ó, é o ducto deferente, tá? Na vasectomia, o que acontece? Eles seccionam, eles cortam o ducto deferente. Então, o indivíduo, por quê? Igual vocês falaram ali, né, na primeira frase, que os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Eles são localizados no testículo. E aí, esse espermatozoide sai daqui, ele vai ficar armazenado no epidídimo, é o local, inclusive, onde tem a maturação desses espermatozoides. E depois, durante o ato sexual, durante a excitação masculina, os espermatozoides saem daqui e vão percorrer todo esse ambiente. Então, a vasectomia, o que ela faz? Ela secciona de ambos os lados, né? É o ducto deferente. O túbulo seminífero está aqui dentro, é interno, né? É dentro do testículo. Então, é por isso que aqui, naquela frase está errada justamente porque eles falam em seccionar túbulo seminífero e que, na verdade, não é. Secciona o ducto deferente, tá? Então, é por isso. Por isso que é também importante o seguinte, vocês não podem responder, não tem problema nenhum de ter errado. É bom até que fale, porque a gente tem oportunidade, né? De esclarecer por quê. Onde que, teoricamente, está essa pegadinha, né? Porque aqui a gente pode errar, aqui a gente está para isso mesmo, para a gente entender, tá? E, por fim, a última frase, pensam só, os gametas femininos são produzidos continuamente durante toda a vida da mulher? O que vocês acham? Acho que é falso. Acho que é falso, professora. Sim. E por que é falso? Olhem só, a gente não tem a menopausa? Na menopausa, significa que a gente vai parar de produzir, eu vou parar de ovular. Professora, mas tem muita gente que começa a entrar na menopausa, ainda tem um período, inclusive, às vezes até a mulher engravida, né? Porque tá achando que tá protegida. Não, a menopausa é um período pelo qual ela vai passar, do qual ela inicia-se muitas das vezes com a diminuição, né? Em termos do ciclo menstrual, em termos de ovulação, mas ela vai ficar um período com um ciclo bastante irregular, né? Que é normal isso. Mas posteriormente, depois que passa por esse período, cessa. Inclusive, lembra que a gente falou que o ovário, ele inclusive vai atrofiar, né? Ele diminui o volume, as células vão parar aquele desenvolvimento que a gente falou, dos folículos primários, que vão dar origem a secundários e ali sucessivamente, né, até o folículo maduro, vai parar de haver, porque a mulher vai parar, ela deixa de ser reprodutiva, né, a partir do momento que entra ali na menopausa e cessa esse processo, ela realmente, é por isso que é falso, tá? Então, diante disso, percebam vocês que a gente considerou que apenas a questão 1 era verdadeira,
né? E eu até deixei, porque às vezes para mim aqui, VOF é o suficiente para discutir com vocês. Mas eu coloquei aqui a vocês, porque é outra coisa, né? Por exemplo, questão de prova, muitas das vezes cai, né? Não basta você falar se é VOF, você tem que marcar uma questão aqui. Somente a frase 1 é verdadeira, somente a 3. Então, na verdade, se vocês observarem, vocês chegaram à conclusão que apenas a 1 é verdadeira. Então, nesse tipo de questão, olhem só o que vocês iriam marcar. Letra A, né? Eu até falei assim, gente, compensa. Mas compensa para vocês verem, né? Porque a gente fica só no VOF aqui, que para a gente resolve, mas é importante, tá? E aí que eu também chamo a atenção de vocês, porque a gente que é professor, às vezes a gente percebe isso. Imagina eu dando essas questões para vocês lá em sala, valendo ponto prova. Aí tem hora que aluno chega e pergunta, professora, não estou entendendo, como que eu faço? Né? Como que eu respondo? Às vezes a dúvida tem algumas vezes que nem é de conteúdo. A pessoa às vezes não entendeu o que está perguntando, o que tem que marcar. Né? Então, por isso que é importante a gente treinar isso. Então, aqui no caso específico, somente a 1 é correta, tá? Bem, próxima questão. Olhem só, essa daqui eu acho que é muito mais tranquilo para vocês, ela é mais objetiva, né? Olhem só. O papel reprodutivo do homem é produzir gametas masculinos, chamados de espermatozoides, e transportá-los para o trato genital feminino, onde poderá ocorrer a fertilização e, consequentemente, o objetivo central das espécies, que é a perpetuação. Como é chamada a glândula que ocorre apenas no homem, com a função de produzir um líquido leitoso e alcalino, que promove o aumento da mobilidade e da fertilidade dos espermatozoides? Pensem, para vocês me falarem qual que vocês marcariam. Pode falar. Boa noite. Ei, Mac, boa noite. Letra A, eu acho. Tem gente que acha que é letra A. Acho que é a professora. Qual que você acha? Não entendi, viu, Giovana? Eu só entendi. Letra E. Acho que é a letra A. Então, vejamos. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui para vocês. Vários falaram letra A, tem gente que falou letra E, e ninguém acertou. Olha só. E eu vou explicar, tá bom? Eu vou recordá-los em relação a isso. Olhem só. O homem, ele possui 3 estruturas glandulares, né? A próstata, a vesícula seminal e a bulbo uretral. Depois eu vou pôr a anatomia para vocês, então nem vou me preocupar agora, né? É bom que vocês exercitam aí a mente. Lembram que a próstata, ela tá logo após a bexiga, ela é uma glândula relativamente grande, né? Ela, inclusive, por meio dela, né, passa o canal da uretra. A vesícula seminal é aquela estrutura que fica bem na lateral da bexiga. É uma estruturazinha, né? Bem, normalmente meio amarronzada, que fica do lado da bexiga. E a glândula bulbo-uretral é aquela que, lembra, eu sempre brinco com vocês, falo assim, ó, ela aqui parece que ela fica, lembra uma pérola, que ela é uma estrutura circular, que é uma pérola, né? Bem, por quê? É importante a gente recordar
que essas glândulas, elas vêm colaborar, elas vêm proporcionar um material que vai se somar, né, ao espermatozoide. É importante porque esse material, ele vai ajudar na motilidade dos espermatozoides, né? Vai ajudar na produção ali que a gente denomina material seminal, né? E é importante também de imaginar que eles vão ajudar a limpar o canal da uretra. Não sei se vocês se recordam disso. Por que limpar o canal da uretra? Porque nós vimos que o canal da uretra é comum a passagem da urina e a passagem dos espermatozoides. Então, inclusive, esse material, esse líquido, né, também leitoso aqui, do qual se fala, né, que colabora com esse aumento de mobilidade e fertilidade dos espermatozoides, ele juntamente, né, com o material secretado pela vesícula e da bulba uretral, vai ajudar a limpar o canal da uretra, tá? Mas aonde que está aqui? Na hora que fala esse líquido leitoso, é esse material, tá? É esse material que é leitoso porque ele tem cálcio, ele tem fosfato, ele tem citrato, tá? Isso daí é produzido pela próstata. E ele ajuda, se a gente observar, ele vai colaborar, né, por ter cálcio, fosfato, ele ajuda justamente a tirar aquela acidez que é presente ali no canal da uretra, tá? Então, ele é produzido pela próstata. Se vocês recordarem, vocês falaram vesícula seminal, a grande maioria falou letra A. A vesícula seminal, ele produz substâncias nutritivas, tá? Se a gente recordar, ele ácido cítrico, frutose, tá? Para dar, na verdade, energia, tá? E ajuda nesse que a gente fala que são substâncias nutritivas. Tá? Então, aqui, só para a gente recordar, todas essas 3 glândulas são muito importantes, elas atuam muito em conjunto, mas o que caracteriza aqui, principalmente esse fator de falar do líquido leitoso. Esse material leitoso, ele é liberado pela próstata, tá? Justamente porque ele vai ter essa composição, como eu falei com vocês, que vai ajudar a realmente a neutralizar. Tá? Inclusive, olha aqui, alcalino, tá? Justamente para ajudar a neutralizar aquela acidez, tá? Aqui, logicamente, ovário é uma glândula, mas é feminina, né? Uma glândula feminina. E canal deferente é justamente aquele tubo, né? Ou ducto deferente que eu corri e fui lá atrás. Lembra aquela imagem da vasectomia? Então, aquilo daí de glândula não tem nada. Então, é só... Aí, eu falei assim, mas por que coloca assim? Vocês imaginem isso uma questão, assim, de concurso. A pessoa nem lembra. Porque é tanta matéria, a gente, quando vai para concurso, a gente não estuda só uma matéria, né? Normalmente cai ali, mesmo que você for fazer só de biologia, vai cair tudo que é de biologia é possível cair. Então, acaba que funciona como esse realmente ponto de corte, porque na hora ali do nervosismo e ter que lembrar de tudo, o indivíduo possa, às vezes, confundir, tá? Então, por isso que é importante a gente recordar, assim, ter essa percepção, né? Que para a gente aqui parece ser facilmente identificado, mas às vezes no momento desse sugere dúvida, tá? Mas o que eu acho interessante é que vocês conseguiram reconhecer direitinho quais que são as glândulas masculinas. Vocês só tiveram dificuldade em identificar qual que é o material em si, né? Mas também a gente, na verdade, vocês não necessariamente estudaram para aqui. Então, é bom só para vocês terem essa maldade, né, esse cuidado. Porque... Por isso que é importante a gente treinar isso. Bem, a próxima questão. A capacidade de um ser vivo gerar outro ser vivo da mesma espécie, isto é, com as mesmas características, dá-se o nome de reprodução. Através dessa importante função é o que ocorre a perpetuação da espécie. E particularmente, né, gente, a gente está falando aqui porque na espécie humana tem a reprodução cruzada. Nem se a gente observar no contexto biológico, existem algumas espécies animais que não têm a reprodução cruzada,
né? E a reprodução sexuada é uma reprodução do contexto evolutivo muito interessante, porque a gente sempre tem troca de material genético, né? Através dessa importante função é que ocorre a perpetuação da espécie. O sistema reprodutor é o encarregado de executá-la e, na maioria dos animais superiores, a reprodução é sexuada, realizada por células especiais, que são os gametas. Relacione os termos da primeira coluna às definições da segunda coluna, de modo a obter as afirmações verdadeiras, ou seja, fazer alguma correlação aqui. Olhem só, eu vou dar um tempinho aí para vocês verem, tá? Qual que seria a resposta? Eu vou até mudar aqui. Vejamos. O que vocês acham? Qual que é o tubo enrolado sobre cada testículo? Escroto. Eu acho que é o epididimo. É a letra D. Isso, letra D de dado, epidídimo. Exatamente, né? Epidídimo, letra E, certinho. Qual que é a bolsa que envolve os testículos? Letra A. Ah, Exatamente. Bolsa ou saco escrotal. Né? Acho que você escreveu a letra E no primeiro. Perdão, eu falei, Deus lhe pague. Deus lhe pague. Eu falei epidídimo e escrevi errado. Gente. Leve em consideração, é idade avançada, final de semestre. Vocês acham que é só vocês? A gente também fica batendo cabeça já. Obrigada, viu? Deus lhe pague. Isso mesmo, identidade, pedido, a bolsa ou saco escrotal. Qual que é o líquido formado por espermatozoides e substâncias produzidas na próstata e vesículas seminais? Letra E. Agora é o E, né? É de escola, bonitinho aqui, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo. É de escola, que é o sêmen ou esperma. Muito bem. Qual que é o órgão do sistema reprodutor feminino com forma de pera e que mede 8 centímetros de comprimento? Letra C. C. Letra C. Exatamente, é o útero, né? Lembram que eu até falei com vocês, eu tenho um cuidado danado na hora que eu tenho que fazer alguma comparação anatômica e fazer uma comparação com algum tipo de alimento, eu sempre falo, isso não é por conta própria, eu estou falando porque como vocês vão encontrar isso na literatura e posso às vezes até cair, né? Como caiu aqui em termos de atividade. Mas porque eu sempre repreendo, né? Que tem alguns momentos que vocês fazem comparação por conta própria, aí eu falo, gente, não faço isso não. Mas aqui tá vendo como que é clássico, tem algumas características anatômicas que eles realmente fazem essa consideração, então por isso que é importante que vocês saibam. E por fim, qual que é a zona do espermatozoide que lhe permite deslocar-se? Letra B. Que é cauda, né? Na verdade, é mais usual a gente falar flagelo, tá? Mas aqui permaneceu como estava na atividade. Então, cauda ou flagelo, tá? Então, aqui só para a gente ter essa associação. Muito bem, é isso mesmo, gente. Falaram direitinho. Aqui, olhem só, eu vou ler e vou explicar aqui para vocês.
Os sistemas genitais masculino e feminino são parceiros, iguais os eventos que levam à fertilização, mas uma vez que tem ocorrido a fertilização, o útero fornece um ambiente protegido, no qual, gente, não saiu nenhum acento, no qual os embriões se desenvolvem até o nascimento. Depois eu vou consertar, viu? Ficou feio. Mas que normalmente aqui eu dou o enter, ele já acentua. Enfim, depois eu vou corrigir, porque ficou muito feio. Complete o texto com as palavras abaixo. Olhem só, eu vou dar um tempinho. O que eu quero que vocês coloquem para mim? Utilizem essas palavras, que estão aqui embaralhadas e são fora de ordem, completando essa frase, tá? É importante justamente para vocês verem o que faz sentido aqui, tá bom? Então, vou dar um tempinho só para vocês completarem para gente. Aí, como lá, amor, eu vou passar e aí já sabe. Vou fazer até aqui colocar número, porque aí vai facilitar ali, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Então, vejamos. Vamos ver o que vocês completaram. Na mulher, uma vez por mês, Isso, um ovócito. Então, ao invés de escrever a palavra, eu vou colocar aquele número que eu pus embaixo, tá bom? Só porque vai facilitar aqui. Um ovócito, aí eu vou até cortar ele aqui para a gente ir acompanhando. Sai de um de seus ovários. Muito bem. E percorre uma das Tubas uterinas. Isso, uma das tubas uterinas. Encaminhando-se para o útero numa longa viagem. Durante esse percurso, pode encontrar um espermatozoide. Aqui. E dá-se a Fecundação. Isso. E forma-se, então, o Zigoto. que é a primeira célula do novo ser. Exatamente. Então, vamos agora ler bonitinho para poder vocês verem. Na mulher, uma vez por mês, um ovócito sai de um dos seus ovários e percorre uma das tubas uterinas, encaminhando-se para o útero numa longa viagem. Durante esse percurso, pode encontrar um espermatozoide e dar-se a fecundação. Forma-se, então, o zigoto, que é a primeira célula do novo ser. Né? Exatamente isso. Só recordando a vocês que, como a gente viu, né, na hora durante o nosso ciclo menstrual, nós temos, por exemplo, a ovulação
No mês ela ocorre no ovário direito, no outro no ovário esquerdo, ou seja, vai alternando. É justamente por isso que falo aqui, né? Que sai de um dos nossos ovários, porque existe essa alteração, tá bom? E, consequentemente, vai percorrer aquela tuba uterina. Então, certinho, parabéns, acertaram tudo. Questão 6. Deixa eu aproveitar o desenho, tá? Literalmente também desenho que cai em prova, né? Literalmente básico aqui, mas só para a gente identificar, né? Reparem aqui, tem a bolsa ou saco escrotal, que está aqui representado, a estrutura peniana, mostrando aqui o testículo, essa estrutura que é o epidídimo, tá? Do epidídimo tem esse ducto, que é o ducto deferente. Aqui é a próstata, tá? E aqui o canal da uretra. Bem, da mesma forma, aqui é o ducto deferente, ou testículo, epidídimo, né? Seria a correspondência do outro lado. Então, vejamos. A mulher cessa sua produção de gametas na menopausa, que inclusive é justamente o que a gente justificou em questões passadas, lembram que a gente falou sobre isso? E o homem, diferentemente, tem condições de produzir gametas após o seu amadurecimento sexual, e enquanto estiver sexualmente ativo. O seu aparelho reprodutor é adaptado para produzir e armazenar espermatozoides continuamente. Porque é fato, né, gente? Eu não sei se vocês se recordam, eu comentei com vocês, embora, lógico, quando eu imagino o Senhor, né? A partir do momento que existe um envelhecimento masculino, é mais tendencioso desse senhor produzir, às vezes, uma quantidade menor de espermatozoides, ou espermatozoides que não venham ser, às vezes, tão viáveis, tão ágeis, né? Possa haver essa diferença? Sim, pode sim. Só que, entretanto, os indivíduos do sexo masculino, diferentemente de nós, que a partir da menopausa, como a gente tinha falado, a gente para de produzir, para nós é definitivo. Eu parei, tem jeito. Agora, no caso dos indivíduos do sexo masculino, mesmo com essa possibilidade de diminuição, de menor quantidade ou até menor agilidade, o fato é que ele continua a produzir, né? Por isso, inclusive, ajuda a justificar alguns senhores, né, que conseguem fertilizar fêmeas mais jovens, tá? Bem, então marca a opção que indica o enovelado de túbulos localizado sobre os testículos, justamente isso aqui, ó, tá? Que recebe os espermatozoides, os quais terminam a sua maturação, ficando armazenados até o ato sexual. Esse daqui, inclusive, a gente já comentou anteriormente. Qual que é o nome dessa estrutura? Letra A. Essa daqui é o quê? Letra D, epidídimo. Isso, epidídimo, tá? Aqui, a bolsa ou saco escrotal é a estrutura, né, externa. Essa estruturazinha aqui, ó, que é uma de cada lado, olha, é onde eu colori aqui em amarelo, tá? É aquele enovelado de túbulos. E como eu falei com vocês, os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos e depois eles são direcionados para o epidídimo, local onde fica armazenado e, inclusive, vai sofrer também maturação nesse momento, nesse local, tá? Então, esse é o local que, de fato, ele vai ficar e na hora da excitação masculina, os espermatozoides vão sair desse ponto, percorrer o deferente para ser ejaculado, tá bom? Bem, questão 7. A reprodução humana convencional consiste na capacidade de um casal conceber um filho naturalmente, sem intervenção de qualquer método contraceptivo. No século XXI, existe uma tendência mundial entre as mulheres de retardar a maternidade, pois a sociedade tem sido influenciada por informações globalizadas e descobertas científicas na área reprodutiva. E nesse contexto atual, estão inseridas mulheres modernas, mais independentes, inclusive para optar por uma gravidez tardia.
acima dos 30 anos. É engraçado, né? 30 anos é tão jovem, meu Deus do céu, né? Mas nesse contexto é porque antes iniciava-se muito precocemente, né? Mas, de qualquer forma, a partir dos 30 anos. Excepcionalmente, é nesse período que se inicia o processo de envelhecimento do aparelho reprodutor feminino, com tendência a ter gestações mais difíceis. É fato, né? O nosso processo de envelhecimento e alterações reprodutivas, elas já começam, né? Embora eu acho que a gente não tenha falado isso. É considerado, gente, de uma maneira geral, eles falam que uma gestação, né? O que significaria talvez uma gestação mais tardia, quando a mulher ainda não teve o primeiro filho, né? A partir dos 38 anos de idade, tá? Então, a partir dos 38, eventualmente, às vezes a gente possa, né, assim, ser considerada uma gestação, às vezes até que precisa de uma atenção redobrada, tá? Não significa, se a mulher já teve o primeiro parto, ainda, né, esses 37, 38 anos de idade ainda não a coloca como uma gestação de risco, tá bom? E é interessante destacar, porque a partir, de fato, né, do envelhecimento, muitas das vezes redobra-se o cuidado com o período gestacional. Exige-se mais, né? Além também de algo que a gente comentou, que é o fato, né? E aqui nesse próprio mini texto aqui fala, porque aquilo que a gente comentou, a gente não, muitas das vezes a gente não quer engravidar, né? Não quer, eu realmente não é o momento, mas na hora que a gente quer, na hora que a gente cisma também, a gente queria que fosse para ontem. Então, por isso que também é muito importante. Os ginecologistas comentam muito isso conosco, principalmente quando a gente vai protelando, né, a primeira gestação. Por quê? A gente só sabe se eventualmente tem alguma dificuldade para engravidar a partir do momento que eu me permito engravidar. Então, se a gente também esperar muito, muito, muito tempo depois, às vezes as casuísticas, a situação já dificulta, né, pela própria idade, e às vezes eu preciso de ter tempo útil, né, viável ali, para que, diante às vezes de uma dificuldade, eu poder fazer tratamento, eu poder insistir, né? Então é muito importante, porque de fato nós, né, hoje em dia a gente protela muito em termos de gestação, né? Eu que o digo, eu também aguardei bastante até ter essa minha turminha aqui. Enfim, faz parte, né? Cada um tem às vezes, planos e a possibilidade ou não de, às vezes, ter, né, filhos mais jovens. Então, olhem só, com o envelhecimento do organismo feminino, são observadas as seguintes alterações, exceto. Então, eu quero que vocês encontrem aqui para mim. E tem uma coisa aqui que eu acho que não sei se a gente comentou, não. Vocês vão até pelo bom senso. Na hora que eu estava escolhendo as questões, eu falei assim, isso aqui eu acho que a gente não chegou a comentar na hora que eu dei, mas eu vou manter, que aí é bom que eu falo com os meninos. Mas o bom senso ajuda vocês a responder e encontrar a frase errada. Vou deixar por conta de vocês. Pensem direitinho aí que a gente vai corrigir.
Conseguiram ver qual que é a frase que está errada? Acho que é a C. Eu acho que é a C. Eu acho que é assim. É, isso É a C. mesmo. É a C. Pares vaginais tórnus. Olha só, porque não é característico, na hora que a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que, na verdade, a gente perde em tecido elástico. A gente fala isso desde quando a gente estuda epiderme, né? Aqui na nossa pele, nós temos fibras de colágeno, nós temos fibras elásticas. E quando a gente envelhece, a gente perde elasticidade, né? Tanto é que o tecido, a gente percebe que fica mais enrugado, ele fica com menos vitalidade, né? Fica uma pele realmente mais fina, mas ele perde em elasticidade, que é o característico. Isso, inclusive, acontece, gente, eu estou falando isso, porque isso acontece de uma maneira geral ao nosso corpo como um todo. Até contextualizando, vocês sabem que a gente, com o processo de envelhecimento, a gente tende a ter mais prejuízo, problemas de hipertensão, né? Não significa que só o idoso vai ser hipertenso, muito pelo contrário, hoje em dia tem muitos jovens hipertensos, mas é fato que o envelhecer nos dá a probabilidade maior, nos dá a probabilidade maior de nos tornar hipertensos. Inclusive, um dos fatores que leva a essa situação é que nós perdemos tecido, elasticidade, né? Presente ali nos vasos sanguíneos. Então, eles ficam vasos mais rígidos, né? Gerando uma necessidade maior de uma pressão maior do sangue para poder passar pelos nossos vasos sanguíneos. Então, justamente por isso que eu falei com vocês, se vocês prestarem atenção e forem pelo bom senso, vocês acharem o erro. De forma alguma, da mesma forma que a gente tem a perda de tecido elástico ao longo da nossa estrutura corporal, a parede vaginal não vai se tornar mais elástica. Muito pelo contrário, ela perde em elasticidade, né? Então, esse daqui é o detalhe. O restante está tudo verdadeiro. De fato, os ovários tornam-se menos sensíveis ao hormônio foliculoestimulante e ao hormônio luteinizante, uma vez, né, que o envelhecer me faz, inclusive, a parar de produzir, a parar de ovular, né? E como logo aquela primeira questão, se vocês se recordarem, eu falei com vocês que eles são hormônios literalmente que atuam estimulando a ovulação, né? Os ovários interrompem a liberação de óvulos e os períodos menstruais cessam, de fato. Esse envelhecer faz isso com a gente. O tamanho vaginal diminui, de fato, isso ocorre, né? O vaginal diminui, tem uma interferência muito grande em toda, até mesmo a lubrificação, né? Em função da alteração hormonal, embora isso não ocorra de forma alguma só durante o processo de envelhecimento, porque essas alterações hormonais também possam acontecer no nosso dia a dia, providos de estresse, várias situações que possam interferir. Há uma diminuição também do tecido genital externo, que é a atrofia dos lábios, né? E as secreções tornam-se escassas e aquosas, tá? Então, a única que realmente é errado, né? Afinal de contas, eles pediram aqui um exceto, é ser de casa, tá bom? Bem, questão 8. No sistema genital feminino, entre a borda do ímen e os pequenos lábios, abrem-se canais de glândulas, que, sob a ação de estímulos sexuais, produzem um líquido que lubrifica a vagina. Marca a alternativa que contém o nome dessa glândula. Vê se vocês lembram. Só para vocês recordarem, essa glândula, ela só aparece, tem uma imagem lá do meu material que eu postei para vocês, que eles retiram toda a parte tecidual da região vaginal, né? Aí a gente tem o canal da uretra, o canal vaginal e tem a glândula lá. Vê se vocês lembram o nome dessa glândula.
Seria Seria o quê? Perdão? Pode falar? letra E? Ó, é a letra E, tá? Glândula de Bartolini, tá? Bem, só que, vê. Inclusive aqui, essa glândula de Cooper, né? Ela também é conhecida como glândula bulboretral, tá bom? Eu até deixei, assim, deixa porque a gente normalmente, porque como, né, na anatomia, às vezes quando se faz uma referência ao nome, à pessoa que descobriu, enfim, normalmente elas são substituídas. Então, o nome mais utilizado é a glândula bulboretral. Mas eu não deixei da forma como estava, até mesmo para poder apresentar a vocês, né? Porque nunca é demais a gente ser apresentado, vai que aparece novamente, embora a gente observar isso. Inclusive, ele colocou de Cooper aqui e glândula bulboretral aqui embaixo, que significariam a mesma glândula. Glândula sebáceas, na verdade, se a gente recordar, lembra do epitélio, né? Tem glândula sudorípara, glândula sebácea, não tem nada a ver com o sistema reprodutor. A pituitária é aquela glândula mestre, hipófise ou pituitária, né? Que é aquela glândula que a gente estudou lá no contexto do sistema endócrino, tá? É uma glândula muito importante, afinal de contas, glândula mestre significa que interfere em nosso organismo como um todo, mas ela não tem a função de lubrificar o canal vaginal, tá? A que é responsável por isso é a glândula de Bartolini, tá? Questão 9. O ciclo menstrual varia de organismo para organismo e de mulher para mulher. Para definir a duração do seu ciclo, é indicado que você anote, por cerca de 6 meses, a data do início e... Perdão, gente, não me deu uma vontade de espirrar aqui. Perdão. É indicado que você anote, por cerca de 6 meses, a data de início e fim da sua menstruação. Depois conte quantos dias você esteve com sangramento e em quantos teve a pausa. Esse intervalo entre uma menstruação e outra é o que determina o seu ciclo. Na maioria dos casos, ele se repete a cada 28 dias, mas isso não é a regra. Afinal, cada mulher tem seu tempo. Porém, o que acontece no seu corpo é praticamente igual ao que ocorre com outras mulheres. Então, foi o que, inclusive, eu apresentei a vocês, né? Dentro da fisiologia, a gente trabalha com um ciclo de 28 dias, embora possa haver variação conosco, né? E a gente, é o que eu comentei com vocês, nós sabemos que muitas mulheres têm ciclos bastante irregulares, tá? Bem, analise as afirmativas a seguir. E aí vocês vão ver, tá? Vão identificar aqui, deixa eu ver se é essa questão. É isso mesmo. Primeiro, o que vocês vão fazer? Analise cada questão se ela é verdadeira ou falsa. Que aí a gente vai passar para essa alternativa aqui, tá bom? Então, vamos ver. Primeiro, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem identificar o que é verdadeiro, o que é falso.
Vamos analisar? Vamos ver juntos, então. Olhem só. No ciclo uterino, ocorrem transformações a nível do endométrio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, certinho, verdadeiro. O hormônio sexual feminino é a testosterona. Falso. Testosterona é o hormônio masculino, né? Na primeira fase do ciclo menstrual, a taxa de progesterona é superior à de estrogênio. Falso. Falso. Exatamente, falso, porque na verdade a progesterona é menor que estrogênio. O corpo amarelo, gente, é o corpo lúteo, tá? O corpo amarelo é o responsável pela produção da progesterona? Sim, verdadeiro. É quem fez o aí, verdadeiro, né? Se ocorrer, inclusive, porque ele é importante, porque ele vai ajudar, né? A manutenção, inclusive, depois na hora da fertilização, tá? Se ocorrer fecundação, o corpo amarelo degenera? Verdadeiro. Esse daqui é falso. Porque, olha só, o corpo lúteo, esse corpo amarelo é aquele corpo lúteo. É aquela imagem, eu até falei assim, gente, ele é bonito, ele é importante, porque uma vez a mulher sendo fecundada, ele vai ser ativo na produção dos hormônios, inclusive do HCG, tá? Para ajudar a manutenção da gravidez, tá? Então, esse daqui ele é falso. A progesterona e o estrogênio são responsáveis pelas transformações que ocorrem no endométrio. Verdadeiro. Verdadeiro, certo? Verdadeiro. E quando ocorre a menstruação, os níveis de progesterona e estrogênio são elevados. Verdadeiro. Falso. Pensa direitinho. Acho que é falso. Ela é falsa, né? Na verdade, só estrogênio? Quando ocorre a menstruação, a gente vai ver que a progesterona, ó, vai lá para baixo, tá? Então, olhem só. Quais que são verdadeiras? Vamos ver aqui, ó. 1, 4, 5 falsos, 1, 4 e 6, tá? Então, vejamos aqui. Após a análise das afirmativas acima, marque a alternativa correta. 1, 4 e 6, olha. Né? Letra D. Como eu falei com vocês, para a gente aqui, bastava falar se é verdadeiro ou falso. Mas, importante vocês verem que é possível fazer um tipo de questão, né? Porque tem gente que, às vezes, na hora que vê tanto de número aqui, ó, errei, marquei errado, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque questão, né, é bastante variado. Então, 1, 4 e 6 são verdadeiras. Questão 10. A mulher cessa a sua produção de gametas na menopausa. O homem, diferentemente, tem condições de produzir gametas após o seu amadurecimento sexual e enquanto estiver sexualmente ativo. O seu aparelho reprodutor é adaptado para produzir e armazenar espermatozoides continuamente. Sabe-se também que um óvulo pode sobreviver por cerca de 42 horas. No espermatozoide, cerca de 72 horas ou mais. Inclusive, se a gente observar isso na literatura, a gente encontra variação, né? Tem livros que falam que o ovócito possa durar só cerca de 24 horas, que os espermatozoides 5 dias, enfim. A gente sempre aí com esse cuidado, obedecendo, né, em termos de literatura, mas verificando que isso possa ter. O fato é que os espermatozoides conseguem realmente tornar-se viáveis por muito mais tempo. Então, vejamos. Aqui eu até coloquei para poder ajudá-los a observar e a recordar
o que a gente viu semana passada. Olha só. Um casal cuja mulher possui um ciclo menstrual padrão, ou seja, imagina-se um ciclo básico de 28 dias, e que deseja evitar, com uma boa margem de segurança, a gravidez, eles não devem manter relações sexuais durante. Vejam aí, vê o que vocês marcariam. Qual que vocês marcariam? A é. Marcaria B. Então, vejamos. Na hora que eu falei assim, gente, eu acho que eu vou pôr um ciclo desse para ilustrar. Eu vou falar com vocês. Se vocês jogarem isso na internet, vocês vão ver que cada autor tem uma variação, tá? Eu peguei esse porque esse, embora não venha dar a resposta certinha, mas ele dá para a gente aqui com bom senso entender o raciocínio do autor e entender o que mais se aproxima aqui em termos de resposta. Olhem só. Qual que é o meio do ciclo, de um ciclo básico? Um ciclo de 28 dias. Quando é que é esperado que a mulher ovule? Qual que seria o dia que ela ia ter a ovulação? 14º dia. Exatamente. Então, olhem só. Então, diante disso, 14º dia. Então, esse dia aqui é padrão. Bem, com uma pessoa, é aquilo que eu comentei com você, gente, de uma maneira geral, a tabelinha, né, que é classicamente isso, não é a melhor maneira de se evitar uma gravidez, né? Ela possa nortear, mas de qualquer forma, outros cuidados eles sempre são sugeridos. Por quê? Justamente pela possibilidade da irregularidade do ciclo. Então a gente estuda aqui dentro de um patamar possível de ciclo mais regular. Então, nesse ciclo, o 14º dia seria aí o dia fértil. Ok. Então, aqui nesse desenho, né, nessa representação gráfica, o autor, inclusive, o que ele fez? Qual que seria o dia fértil? Ele colocou, reparem, que 2 dias antes e 2 dias posterior, ou seja, dando uma margem de segurança, tá? Mas então, vamos ver aqui. Reparem, se a gente pegasse, vou deixar esse A por último, se vocês pegassem o 14º dia até o 20º, concordam comigo que você correria o risco de você ter ovulado, em vez de ter sido nesse 14º dia, um dia antes? Afinal de contas, o ciclo não é tão regular assim. Então, esse daqui, ó, é meio furada. Esse daqui, deixa eu até marcar em vermelho. Esse daqui, ó, seria meio furada, justamente por causa do quê? Desse 4º dia aqui. Você pegar do 8º ao 15º, ora, o raciocínio, ele é o mesmo. Por quê? Só que agora, a sua margem de erro estaria o quê? Para frente. Porque se a gente normalmente ovula o 14º e eu ficar em abstinência só até o 15º, repare que eu correria o risco desse meu ciclo atrasar e, eventualmente, eu ter margem de engravidar. Então, isso daqui também tá furado. Eu ia ter muita salvaguarda antes, mas depois estaria pouco. Do 1º ao 8º dia do ciclo. Poxa, primeiro dia, inclusive, a mulher está menstruada.
Até o oitavo, reparem aqui, ó, que não faz sentido nenhum. Se a mulher evitar esse período e ficar muito ativa o restante, ai, pimba, ela vai engravidar, pode ter certeza. Então, esse daqui, ó, coitado, tá furado de todo. E do 20º ao 28º, olhem só, se a mulher evitar, né, se ela não tiver relações sexuais do 20º até o 28º, e o restante todo tiver sexualmente ativa, mais uma vez, ela corre o risco de ter ato sexual durante o período que ela está fértil. Então, esse daqui também é totalmente furado. Bem, vamos analisar isso que eu deixei por último. Aí eu vou pegar em amarelo, porque ele, na verdade, é a resposta. Por quê? Por que que ele é certinho? É aquilo que a gente fala. É difícil precisar, até mesmo porque levando-se em consideração o período de viabilidade das células. Mas por que ele é o mais plausível? Porque se 14º dia é o período fértil da mulher, ele está propondo o quê? Ele está propondo do 10º, que aqui para mim não pega, do 10º, passa pelo 14º, ou seja, ela está bem segura aqui, e vai agora até o 18º. Olha, ela não precisaria, na verdade, ficar tanto tempo de necessariamente abstinência, mas ela consegue aqui, ó, estar completamente protegida, inclusive com perspectiva de o ciclo dela, se porventura ele for um pouco irregular ou um pouquinho, né? Um ciclo um pouquinho menor ou um pouquinho maior, ela está relativamente coberta do ponto de vista protetivo em relação ao período fértil. Então, é por isso que aqui nesse contexto, a letra A é o que é de maior bom senso, é o que ela estaria mais resguardada. Não que esses dois não daria a ela algum tipo de proteção, mas há uma possibilidade. Qualquer rinho aqui, ela poderia eventualmente engravidar, tá? Então, mas eu reforço a vocês, isso aqui é importante para gente, né? Porque cai, enfim, pode ser perguntado, mas do ponto de vista prático, só a tabelinha não é o recomendável, não. Eventualmente posso usar a tabelinha também com, por exemplo, com a camisinha, né? Conjugado. Enfim, se não quiser engravidar mesmo, né? É preferível, é preferível evitar, tá bom? Porque é uma coisa muito importante, né, gente? Uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que nesse sentido. Tá, e é por isso, só quero aqui que vocês entendam por que essa é a resposta mais viável, tá ok? Bem, eu acho que dá para mais uma questão e a gente ir para o intervalo. Talvez até mais de uma, mas eu não sei qual que é o tamanho. Vamos ver. Vamos ver. Ah, essa daqui eu até coloquei esse gráfico aqui grande, que é para vocês. Uma coisa, eu falei com vocês que quando uma questão ela tem gráfico, muitas das vezes o aluno já, ai, professora, que coisa difícil. Analisem essa questão. Vejam, ela é puramente interpretação do que está aqui. Não tem absolutamente nada de difícil. Mas, vejam aí, por favor. Analisem. É aqui. Aqui. Deixa eu ler, né? O gráfico abaixo, está aqui ao lado, representa a variação dos níveis de concentração de 3 hormônios durante o processo normal da gestação humana, que é o HCG, a progesterona e o estrogênio. Pelos dados do gráfico, é incorreto afirmar aqui, ou seja, encontrem para mim, dentre essas afirmativas aí, qual que é a afirmativa errada.
Eu acho que é incorreta a letra A. Eu também acho que é letra A. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Vamos ver aqui. Olha só. Olha que e é isso importante mostrar para vocês. Não é porque cai gráfico que é difícil. Essa questão, o autor, na verdade, ele está colocando aqui para gente, é só acompanhar, né? Não tem, é só ver mesmo. Olha só. No início do parto, ou seja, aqui, ó, seria justamente esse ponto daqui, né? Olha, aqui. No início do parto, tá? Os níveis aqui. No início do parto, as concentrações de HCG, progesterona e estrogênio são altas? Olhem, no início aqui, no momento, né? Que aqui, na verdade, seria o limite aqui para a gente de análise. Estrogênio e progesterona até que estão altos, sim. Mas reparem que o HCG, olha, ele está baixo, né? Então, aqui, é isso que vocês falaram, vocês estão corretíssimas, que essa frase ela está errada justamente porque HCG não está alto, né? As demais estão, mas ele não. Então, essa, de fato, é a resposta que está errada, ok? Vamos verificar o restante. Olha só. Durante a gravidez, as concentrações de progesterona e de estrogênio aumentam gradativamente, né? Durante a gravidez, realmente, olha, progesterona e estrogênio, porque aqui ele está falando durante a gravidez. Reparem que esses dois hormônios, olha, no iniciozinho estavam isentos, eles vão aumentando, olha, eles vão aumentando gradativamente, tá? Todos dois. Então, correto. Aproximadamente no segundo mês de gestação, aproximadamente aqui, ó, a concentração do HCG é máxima. Vamos acompanhar aqui, ó. Isso mesmo, né? Aproximadamente no segundo mês, realmente o HCG está no seu pico máximo. Ótimo. No quinto mês de gestação, deixa eu ver aqui. Terceiro, quarto, quinto, é porque aqui é justamente onde tem um quadrinho e eu não consigo ver o número. Aqui. No quinto mês de gestação, a concentração de HCG é inferior à de progesterona e estrogênio. Então, esse momento aqui, ok. HCG é isso daqui, ó. Vamos acompanhar. HCG, nesse período aqui, está abaixo, realmente, olha. Ele está concentração menor do que progesterona e estrogênio. Tá certíssimo. No final da gestação, ocorre diminuição das concentrações de progesterona e de estrogênio. Olha, realmente, no final da gestação, justamente aqui no 9º mês, embora eles ainda estejam altos, né? Mas o que a gente percebe aqui pelo gráfico? Que eles estão diminuindo, tá? Então, aqui nessa questão, realmente, a única afirmativa errada é a letra A, né? E em função aqui dessa análise, tá? Então, isso que é muito importante. Muitas das vezes, e isso não só, obviamente, nesse tipo de matéria, em qualquer matéria em si, muitas das vezes, se a gente analisar o gráfico, o autor está me dando as características teóricas, né? É só mesmo fazer isso, ó, fazer a leitura, acompanhar, ler com calma, né? Para poder ter ali a identidade, a observação, tá bom? Vou fazer o seguinte, tem aqui uns 3 minutinhos, não vou partir para outra pergunta, não, porque às vezes, deixa eu ver se ela é uma pergunta rápida. Não, dá sim, dá sim. Olhem só, sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que apresenta, respectivamente, os números que indicam os locais onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do feto. Olhem só, me respondam. D. Letra E, 1 e 3. Não, peraí. D. 2 e 3.
2 e 3. Ah, então, 2 e 3 é letra? Letra B. B de bola. Ok? 2 e 3, letra B de bola, ok? Tá certinho, tá? Então, vamos só aqui só a gente entender direitinho isso. Primeiro, vamos primeiro identificar. Número 1 é o ovário. Número 2 é a tuba uterina. Número 3 é o útero. E 4 é o canal vaginal. Onde ocorre a fecundação? A fecundação, ela ocorre realmente na tuba uterina. Lembram que o ovócito, a mulher ovula, esse ovócito, ele é liberado, as estruturas, as fímbrias, né, captam esse ovócito, e ele agora vai percorrer, lembra que até vocês, gente, o ovócito, ele vai em direção contrária. Enquanto o ovócito sai do ovário e vai em direção, né, percorre a tuba e vai em direção ao útero, os espermatozoides, eles são, né, liberados através do ato ejaculatório, eles entram pelo útero e vão em direção à tuba uterina. Então, o encontro, a fecundação, ela ocorre a nível de tuba uterina, que é o número 2. E aí, eu comentei com vocês que após essa fertilização, vai demorar cerca de 5 dias para a implantação da célula ovo ou zigoto que ocorre na estrutura do útero, tá? Então, a fecundação é o número 2 e o desenvolvimento do feto é onde vai haver implantação, que é no útero, né? Levando-se, obviamente, em consideração uma gestação ectópica, uma gestação que ocorre no local correto, né? Se porventura não houver a implantação nesse local, aí é o que a gente denomina de gestação ectópica, mas que infelizmente, inclusive, não haverá o desenvolvimento do feto, porque inviabilizaria, né, essa gestação, tá? Então, vocês falaram certinho, 2 e 3, essa identidade, né, do que ocorre, dos momentos e dos locais que ocorrem esses processos, tá? Deu certinho, isso mesmo. Ok? Bem, aí deu, tá vendo? Que em termos de horário, agora é nosso horário do intervalo, podem descansar um pouquinho, a gente já volta, tá certo?